Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo do canal. E aqui vamos sobre informação. Eu vou colocar aqui um apontador e simbora lá. Esse assunto é essencial e nos ajuda e quantificar este na imagem fundo. Obras são resultados desse estresse também, né? E a da frágil, ela fazer ela foi um material. E vamos lá. O conceito de deformação em si nada mais é do que um processo em que características físicas e estáveis mudam para um novo formato, que foi o que eu mostrei lá. Olha, as componentes da deformação em si, pois esse conceito em português, na verdade em inglês, abrange tanto a translação de um corpo, ou seja, está em... Deixa eu mudar aqui, escrever aqui. Está em um certo local, aí foi para outro local. Translação. Também aborda a questão da rotação, ou seja, rotacionar esse corpo. Aí apresenta a questão da distorção, onde eu já vou mudar o formato desse corpo. E por último, apresenta a dilatação, isto é, o aumento do volume ou diminuição desse. Por exemplo, aqui, poderia facilmente fazer miudinho. Enfim, cada uma dessas componentes, translação, rotação, distorção e dilatação, estão englobadas no conceito de deformação. Porém, para a gente, o que vai interessar é somente a distorção, que é o que em inglês conhecemos por strain. É essa que nós vamos aprender a quantificar e fazer direitinho, entender bem direitinho. Olha, é justo o strain que trabalharemos mais de forma a caracterizar ele e também quantificar. Podem ter certeza. Então, nessa linha de raciocínio, tem aqui o que eu coloquei como o estado original de um certo corpo. E nós vamos entender que haverá uma deformação nele, onde depois dessa deformação, que pode acontecer via diferentes métodos ou formas, nós chegaremos em um só resultado, que é esse daqui. E o conceito de strain finito é justamente quando analisamos o TF, ele já finalzinho, o final dele, e comparamos com o seu inicial. Isso tem como a gente quantificar. E é justamente ele que na geologia estrutural a gente brinca e quantifica e caracteriza. Aí o que acontece entre o produto final e o inicial é o que chamaremos de
deformação progressiva, que pode acontecer de diferentes formas. Por exemplo, aqui eu ilustrei de forma que aconteceu uma, uma pressão de força aqui, né, no eixo Y, houve um estiramento no eixo X, na horizontal, continuou mais ainda, e aqui continuou mais ainda, extensão, aqui em cima compressão, chegou no final. Já aqui no outro foi o quê? Aqui no outro foi compressão assim, que resultou na extensão aqui, que ficou nesse daqui, e que depois rotacionou e chegou nesse daqui, que é o mesmo daqui. Vocês perceberam que para ambas as situações, por mais que se diferem nas componentes de strain, que aqui foi mais só a própria distorção em si, já que teve distorção e rotação, chegando nesse resultado final, por mais que se difiram, chegou no mesmo resultado, e é isso que importa. E é ele que a gente vai medir para saber o quão de strain aconteceu. Vamos lá. Vamos analisar com a gente, comigo aqui, quais são as linhas de não deformação e por que elas são importantes. E também seus campos, os campos de deformação. Vou até mudar de cor aqui para ficar... Não gostei dessa cor. Vamos lá. Tem aqui o mesmo um corpo inicial que vocês vão ver que ele está preservado. Isso daqui está preservado aqui e aqui, como se fosse o fantasma, né? Para a gente sempre comparar e melhor enxergar o que são as linhas de não deformação. Olha, eu vou submeter esse corpo a uma deformação, onde ele vai comprimir na vertical e estender-se na horizontal. E entrar em extensão na horizontal. Está aqui. E claro, essa cruz aqui nada mais é do que o raio, o nosso raio Rzinho. Eu decidi colocar aqui só para ficar melhor compreendido mesmo. Tá certo? Enfim, vamos lá. Eu comprimi ele e estendi na horizontal. Comprimi na vertical e estendi na horizontal. Tá aqui o estado dele pós-deformação, que é esse que está em cores fortes. Quando eu comparo com o estado inicial, que é esse que está em mais clarinho, eu percebo uma coisa. Eu percebo que a linha de interseção, o que intercepta, né, os pontos, que é esse daqui, esse daqui, esse daqui e esse daqui, são o quê? Quando eu ligo isso aqui, igual eu liguei, que vocês estão vendo, o que eu posso dizer dessa linha? Eu posso dizer, epa, essa linha é do mesmo tamanho dessa antiga linha aqui, ó. E essa antiga linha aqui é o que a gente conhece como raio. Tenta enxergar, gente, não que essa linha está batendo no novo ponto, no círculo aqui de cores fortes, mas sim nesse embaçado aqui. Por quê? Porque esse embaçado ele é um círculo, ou seja, quando eu pego uma reta do centro dele e vou até a borda, eu estou pegando raio. Então, se eu estou pegando daqui até aqui, eu ainda estou pegando o raio desse círculo embaçado. E ele está coincidindo com essa mesma reta que pega na borda desse daqui, ó, que está deformado. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que, epa, essa linha que está aqui é uma linha de não deformação. Ela não foi deformada, já que todas as outras, ó, a linha que estava bem aqui, inicialmente, ela foi o que? Ela está aqui agora. Significa que ela foi comprimida. E já a outra que estava aqui, ela foi o que? Ela foi estendida. Conseguem ver isso? Então, mas
haverá as linhas que não foram deformadas, e a gente chama essas de linhas de não deformação. Ó, o importante é enxergar essa interseção dos dois círculos e ligá-la ao círculo original. Aí vocês vão ver direitinho, tá certo? Vocês estão vendo que gerou essas linhas de não deformação, é essa daqui e essa daqui. Aí o que vai acontecer? Um estudo interessante. Repetindo aqui, ó, por mais que eu continue a comprimi-las, a comprimir aqui, estender aqui, o máximo que vai fazer com as linhas de não deformação é que elas vão girar. Vocês podem perceber que elas estão girando. Ó. Antes ela estava aqui a 45 graus, por assim se dizer. Aqui já diminuiu um pouco, ela girou, não está mais nos mesmos 45 graus. Aqui girou mais ainda. Então, dito isso, as linhas de não deformação, elas não vão deformar no sentido de strain, ou seja, distorção, mas elas no mínimo vão rotacionar. Isso, claro, eu vou mostrar para vocês os casos, que é o caso da deformação coaxial, que é o que a gente está trabalhando aqui, vocês nem sabem ainda o que é, mas eu vou explicar, e o caso da deformação não coaxial. Mas vamos lá. Aqui eu acabei de falar das linhas de não deformação. Agora vamos falar dos campos. O que seriam esses campos? É o campo de estiramento. Eu acho que por lógica vocês vão até saber o que é. É onde as linhas que estavam originalmente vão acabar por se estirando. Tem o campo do encurtamento. Aí ainda vou ter a mistura desses dois, onde linhas que vão ser comprimidas, depois estendidas. Eu vou ter já outras que vão só girar, depois estender-se. Eu vou mostrar direitinho. Gente, funciona da seguinte maneira. Percebam que depois que eu mostrei isso das linhas de não deformação, percebam que todas as linhas que estiverem ao redor dessa linha, ao redor do eixo Z ou na vertical aqui é a linha de encurtamento máximo, tá certo? Aqui é a linha de encurtamento máximo. Já essa outra aqui é a linha de estiramento máximo. De estiramento máximo. Esse daqui é o campo do estiramento. Eu vou abordar o campo do estiramento de maneira mais geral. Eu vou mostrar depois esses outros subcampos. O campo do estiramento será esse daqui, ó. Tudo isso daqui, todo esse daqui. Onde todas as linhas que estão aqui, elas vão acabar por chegar a uma hora que vão se esticar, vão se estender, vão realmente, pensei até em um termo, vão crescer de tamanho, crescer no eixo X do elipsoide de Strain.
ou elipsoide de deformação. É isso, elipsoide de extreme. Todos que estão nesse campo aqui. Eu vou até colocar aqui em vermelho. Campo estiramento. Agora, quanto ao campo aqui, todo esse que está ao redor desse daqui, vai acontecer outra coisa. Eles vão, na verdade, encurtar. Eles vão encurtar. Vocês vão desculpando aí que isso daqui tá com... Tô tentando desenhar bem aqui, bem bonitinho mesmo. Eu vou até mostrar direitinho uma figura que tá bem melhor representada. Aí esse daqui sendo o campo do encurtamento. Aí você diz, ei, você acabou por não colorir essa parte aqui. O que aconteceu? Ah, gente, é porque aqui eles vão se encurtar ao mesmo tempo que estão girando, e quando chegar aqui nessa faixa aqui, aí eles já vão começar a... Quando chegar nessa faixa ali de girar, aí eles já vão começar a se misturar e vão esticar também. É interessante, muito interessante mesmo. Mas enfim, isso dos campos, repetindo, haverá o campo do estiramento e o campo do encurtamento. Aí terá as linhas de encurtamento máximo e a linha de estiramento máximo. Quando eu estendo isso daqui, porque aqui nós estamos no plano ZX, mas quando eu estendo isso para um elipsoide, onde encare o nosso E1 aqui, que é o eixo que é a deformação máxima, que é o anterior X, o outro aqui, que é o E3, encare como o eixo que tem a deformação mínima, que é o nosso Z, e o nosso E2 seria o da intermediária, isto é, o Y. Enfim, aí existem duas seções, vamos ver se vocês entendem isso daqui direitinho. Existem duas seções que correspondem ao mesmo círculo do início. Existem duas seções nesse elipsoide que correspondem ao mesmo círculo do início. Esta seção, que é a seção circular sem extremo. Vocês percebem comigo que essa seção, cadê, meu Deus? Tá aqui. Essa seção, eu sei que ela é bem aqui, ó. Ela passa... Vou ter que apagar. Era pra eu ter apagado toda a tinta do slide. Não, mas deixa quieto. Eita. Continuando. Essas duas seções de circulares, elas cortam. Se lembra que aqui foi cortada a 45 graus esse nosso raio, e que depois disso foi diminuindo e tudo mais, foi rotacionando. Aqui no elipsoide de Strain, onde ocorre uma deformação coaxial, é da mesma maneira. Essa seção circular, essas duas seções circulares estão a 45 graus, uma da outra.
uma da outra não, estão a 45 graus do, dos eixos aqui. Aí você pergunta, tá, qual é a importância dessas, dessas seções circulares? É que assim como anteriormente visto, que as linhas de não deformação ajudaram a delimitar os campos de estiramento, os campos de encurtamento e tudo mais, aqui acontece que é da mesma maneira. Aqui separará um lado onde terá o campo do estiramento e o outro o campo do encurtamento. Ou seja, o nosso, o nosso E3 aqui, nosso E2, é porque eu realmente deveria ter... Finge que aqui é o E3 e que aqui é o E2. Agora fica melhor. Aí, ó, toda essa parte aqui haveria a questão do encurtamento, enquanto aqui, gente, lembrando, a gente está tentando enxergar de forma 3D, enquanto aqui seria a parte do estiramento. Ó, como podemos achar as seções principais do elipsoide em campo? Dada uma amostra, dada aparições das feições rochosas e com indicadores, isto é, exemplo, minerais que estão bem como indicadores que foram formados, nós conseguiremos, caso consigamos olhar as três seções deles de diferentes modos, nós conseguiremos comparar uma coisa. Conseguiremos ver onde terá o menor tamanho. Podemos delimitar como nosso menor o E3, que é o nosso Z também anteriormente falado. Onde é o maior como nosso X. Onde há um intermediário, quando se comparar entre o maior e o menor, chamar de nosso E2 ou o Y. Enfim, essas seções, quando amostras em... Esqueci qual o nome, meu Deus, disso aqui. Nos ajudarão a encontrar. Eu vou lembrar depois qual o nome disso aqui. O nome de uma coisa que a gente encontra... Afloramento, lembrei. O nome é afloramento, em afloramentos. Olha, aí vocês perguntam, tá, por que é importante achar essas feições? Por causa que quando a gente mede o tamanho delas, daqui para cá tem 5 centímetros. Daqui para cá tem 2 centímetros. Aí eu sei que esse daqui é o nosso maior tá até agora, que é o de 5 centímetros. Esse daqui, quando eu medi, deu 1 centímetro. Já aqui, aí eu sigo a mesma lógica. E com base nesses dados eu consigo achar razões. Razões, isto é, entre razões Z, XZ, que é entre o maior e o menor, razões entre o maior e o intermediário, razões entre esse e esse. E lembrando, razão é divisão, então eu estou pegando o valor que eu achei para o maior, dividindo pelo menor, maior que o valor dividido pelo intermediário, o valor que eu achei por segundo maior, dividido pelo menor.
Aí isso é interessante por causa que nos ajudará a entender, por exemplo, se a deformação é coaxial ou, pois na deformação coaxial as razões de strain não mudam. Olha, elas são de suma importância para entender os números e o quão distinto pode estar o nosso elipsoide. Elas três, a distorção máxima é da por essa divisão aqui, por essa razão aqui. Por quê? Se eu sei que aqui é 5 e aqui embaixo é 1, quando eu divido esses dois vai dar 5. Se eu dividir qualquer um desses outros dois, onde vai ser 5 e aqui vai ser 2, vai dar 2,5. Se eu pegar esse outro aqui onde y é 2 e dividir por dizer que é 1, vai dar 2, eu vou perceber uma coisa. Todos esses outros valores que eu achei aqui, eles são menores do que esse valor aqui. Ou seja, a razão de xe é maior ou igual do que rxy, que é maior ou igual do que ryz. E quanto maior esse valor aqui da razão entre x e z, mais interessante do ponto de vista geométrico vai ser o nosso elipsoide de strain nesse plano XZ. Por quê? Porque quanto maior aqui, essa razão aqui só vai ser maior de duas formas. Ou o nosso X sendo muito grande, ou o nosso Z sendo muito pequeno. Que de qualquer forma vai ficar com essa cara aqui, ó. Quando o nosso R é um valor muito grande, muito grande, muito grande mesmo, sabe? Então, dito isso, vamos continuar. O strain homogêneo e o strain heterogêneo. Tem aqui um corpo onde basicamente parte das informações que tem aqui eu já disse, mas vale a pena agora ver de forma bem detalhada, onde o strain homogêneo ele é caracterizado por não variar as razões de strain, as linhas paralelas são mantidas paralelas, você consegue ver isso com indicadores de strain. E muda de maneira geral para um elipsoide. Tá aqui, ó. Aqui é o nosso corpo original. Aqui é após um strain homogêneo, onde você pode ver, ó, aqui as linhas, essa linha está paralela com essa, que está paralela com essa, que está paralela com essa, né? Já as da horizontal estão paralelas também, ó. Paralelo, paralelo, paralelo. E tá aqui um círculo de maneira geral para também ajudar a entender o que vai acontecer com ele. Percebam que linhas que eram paralelas continuam paralelas. Aqui, ó, as da horizontal continuam paralelas na horizontal. E as que eram na vertical, por mais que elas tenham mudado de direção, elas ainda continuam paralelas entre elas, né? E o nosso antigo círculo agora está no formato de uma elipse. Isso é legal, ok. E quando eu vejo todos esses fatores, aí o que eu tenho é um strain homogêneo. Já no caso do strain heterogêneo, ele é todo diferente. Primeiro, coitado, as antigas as antigas linhas que antes eram paralelas, elas não estão mais paralelas. Não estão, não estão, não estão, não estão. Essas daqui podem até estar, mas é por causa que estão
possivelmente paralelas ao plano de cisalhamento. Já aqui, as nossas azuis que estavam paralelas, nada. Estão numa curva agora, estão curvadas, estão todas veas. O nosso círculo, no início, isso não é uma elipse. Isso daqui está mais só para uma forma geométrica irregular, toda estranha, velho. Ou seja, e as razões de strain, se a gente for pegar para medir, em cada um dessas seções aqui, pega uma seção aqui, pega uma seção aqui, pega uma seção aqui, onde eu meço o valor de x, meço o valor de y, meço o valor de z. Quando eu faço as respectivas razões, independente de quais sejam, elas vão ser diferentes entre si, coisa que não acontece aqui. Se eu pegar as razões aqui, as razões aqui, as razões aqui, as razões aqui, elas vão ser iguais entre si. Linhas antes paralelas agora não são. Vocês perceberam? Não muda para um elipsoide. Fica muito feio, mas não é um elipsoide isso daqui. E só para dizer mesmo que na natureza tudo ou quase tudo já é do tipo heterogêneo. Por isso usa-se a escala regional e de mão. Porque você, querendo ou não, tá aqui, ó. Tá aqui a bagaceira mais feia do mundo, mas aqui é numa escala regional. Se eu pegar uma parte aqui bem pequenininha mesmo, o que eu vou ter? Eu vou ter possivelmente, quando eu pego uma parte bem pequenininha, né, desse todo, talvez eu vá ter a questão de um strain homogêneo, onde o que era paralelo continue paralelo, dê para ver direitinho o elipsoide de strain, aí medir direitinho quem é o nosso x, quem é o nosso z, achar a razão, xz, e aí vai. Nossa, o desenho ficou até bonitinho. Enfim, acabei de explicar para vocês o que é isso do strain heterogêneo. Vamos para a deformação coaxial, que é justamente o que havíamos visto naquela hora para explicar sobre a deformação e certo? Vamos lá. A deformação coaxial ou cisalhamento puro não ocorre. Eu vou mudar aqui essa cor. Não ocorre rotação nos eixos máximos de estiramento x e mínimo de estiramento z. Percebam que é verdade. Fase 1, fase 2, fase 3 e todos esses, o que era vertical, que é o eixo de estiramento máximo, e o que é horizontal, que é o eixo de estiramento máximo, encurtamento máximo, estiramento máximo, continuou do mesmo jeito. Eles não rotacionaram. Linhas não paralelas aos eixos, eu devia ter botado aqui, rotacionam, ou seja, toda linha que está aqui, 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 pode perceber que ó, elas rotacionaram. Inclusive aquelas linhas de não deformação rotacionaram. Vocês lembram delas? Lembra que eu expliquei? Então vocês lembram. Pode perceber que elas rotacionaram. E rotacionam. E elas rotacionam para onde? Para cada vez mais próximo do campo do estiramento. Pelo menos essas daqui, né? Umas que estiverem aqui, elas só vão rotacionar aqui para o final se elas forem muito esmagadas, ou se estiverem muito próximas do eixo de encurtamento máximo, aí elas vão ser encurtadas. Quanto mais intenso em Z,
mais as linhas ficam contidas no plano XY. Isso daqui é no caso 3D, onde eu tenho aqui o meu Z, que é o eixo de encurtamento máximo, tenho aqui o meu Y e tenho aqui o meu X. Quanto mais, aí eu tenho que fazer um elipsoide. Imaginar. Quanto mais eu esmago aqui, mais todas as linhas que estiverem nesse elipsoide, que estão saindo aqui do centro, estão pegando aqui na borda, mais elas vão girar o eixo, o plano XY. Espero que dê para entender. Aí aqui, as duas, aqui, nesse caso aqui, onde há uma deformação coaxial, vocês veem que as duas linhas de não deformação giram, que são essa e essa daqui. Elas vão girar. Que eu até mostrei para vocês que elas giram. Então não vou nem desenhar muito aqui. Vamos para a próxima. Na deformação não coaxial, ela pode parecer um pouquinho mais complexa. E ela é também. Porém, o que tem nela de especial? Tem que algumas características que não tem na deformação coaxial. Ocorre as rotações dos eixos máximo de estiramento X e mínimo de estiramento Z durante a deformação. Aqui era nosso antigo eixo Z, né? E aqui era o nosso antigo eixo X. Porém, aqui, nesse caso, quando está tendo toda essa questão da deformação não coaxial, que também é conhecida por cisalhamento simples, o que vai acontecer? Acontecer isso daqui. Ao invés de estarem aqui, eles já vão rotacionar os eixos de estiramento máximo e de encurtamento máximo. Lembrando que o que está acontecendo aqui é um cisalhamento simples, onde parte está sendo puxada para lá e parte está sendo puxada para cá. Aí vai puxando, vai puxando, vai puxando. E é a zona de cisalhamento, o plano de cisalhamento. Eles giram até ficar muito paralelo ao cisalhamento. Todas as linhas rotacionam no sentido do cisalhamento. Eu até indiquei aqui qual é. Só uma das linhas de não deformação permanece paralela ao plano de cisalhamento. Como enxergar isso? Está aqui o nosso círculo. Eu sei que vão puxar para cá e vão puxar para lá. Vocês concordam comigo que quem tiver assim vai girar para lá, quem tiver assim vai girar para lá, mas quem tiver paralelo ao plano de cisalhamento, ele não vai mudar o seu tamanho, ele no máximo vai ter cosquinha, porque vão estar arrastando sobre ele aqui, mas quem está realmente paralelo ao coisa não faz nem sentido. Façam aí com a palma da mão de vocês, ó, esse movimento de fricção. Vocês veem que botar até quem é no sentido para onde está, né? Mesmo direção. Já a outra linha de não deformação ela gira. Então aqui é o antigo, né?
Agora deixa eu desenhar um novo aqui para mostrar. Aí digamos que aqui já seja ele muito estirado. Muito estirado. Aí, até coincidiu. Uma linha de não deformação, conforme eu disse, paralela ao plano de cisalhamento. E a outra, que é essa daqui, ó. Aí essa outra, ela girou, ó. Ela gira, vai girando. Inclusive está aqui também, ó, de novo, as linhas de não deformação. Lembrando que são elas que separam os campos, né? Aí é bem legal elas, muito legal mesmo. Vocês vão desculpando aí o desenho, mas só estou deixando claro aqui para vocês verem. Aí da mesma maneira, o que acontece? Acontece dos campos. Aqui sendo o campo do estiramento e aqui o campo do encurtamento. Aí aqui o que é entre eles dois vai ser o que? Vai ser, eu vou encurtar, mas depois vou crescer, vou esticar. Aqui eu vou só girar e vou esticar. Enfim, essas coisinhas. Inclusive aqui está até melhor desenhado, aí. Os campos e suas características. O strain sobreposto, um elipse de strain contém regiões no qual as linhas são estendidas e regiões onde as linhas são encurtadas. Isso você já sabe, yes. A qual ainda há de notar que ambas regiões são separadas pela linha de elongação zero, que nada mais é do que as nossas LND, linhas de não deformação. Percebam aí o jeito que está o desenho, que é dessa questão. E diz o seguinte: a superimposição axial do segundo evento do strain produz regiões a qual as linhas podem ser estendidas, região 1, e regiões onde as linhas podem ser encurtadas, região 2, e separadas por regiões onde o segundo encurtamento é seguido pelo segundo evento de extensão. Eu já tinha falado disso também. A superimposição não coaxial, ali foi a coaxial, produz regiões onde a extensão é seguida por encurtamento. Durante o segundo evento, que é o quarto, extensão é seguida por encurtamento. E praticamente isto significa que as estruturas refletem diferentes estados de strain que foram formados, podem ser formados, especialmente no regime não coaxial de strain, como zonas de cisalhamento. Elas refletem todas essas informações. É bem interessante mesmo. Agora eu vou para a parte mais divertida, entre aspas. Que é o que? É a questão de quantificar a distorção. Primeiro tem-se em mente a questão da elongação, que é a primeira forma. Para fazer isso aqui, o nosso Ezinho, ele é dado como o tamanho final que eu medi menos o inicial dividido pelo inicial. Ou seja, aqui vai dar um valor que pode ser positivo, indicando o aumento do comprimento, ou negativo, a diminuição do comprimento. Não é difícil perceber isso não, né, pessoal? Se for 2, aqui for 1 dividido por 1, vai ser 1, que é positivo. Já se for 0,5 menos 1 dividido por 1, vai ser 0,5 negativo. Aí ambos o sinal indica se a elongação não é for. Já o estiramento, que nosso S, ele é dado por F, que é o tamanho final, dividido pelo tamanho inicial. Aí você vê uma coisa interessante. Aqui não é uma fração, aqui também é uma fração. Se eu estender essa fração, fazer da seguinte maneira: E não é igual a F menos I dividido por I.
Isso é a mesma coisa de f dividido por i menos i dividido por i. Isso daqui, por ele mesmo é 1. Isso daqui é S, que ele acabou de indicar para a gente aqui. Ó. Então, eu tenho para mim que E é igual a S menos 1. Ou seja, o estiramento eu consigo correlacionar com a elongação. É como se a elongação fosse em termos de porcentagem e o estiramento também dá para ser dado. É por isso que eu botei até aqui, ó, que é I mais 1. Se eu isolar aqui, ó, fica E mais 1. Quando o S é igual a 1, significa que não ocorre o strain. Não ocorre strain. E faz até sentido, ó, porque se aqui dá 1, é porque eles são iguais. O final é igual ao inicial. Aí que dá 1. Se ele for maior que 1, é porque ocorre o estiramento. Faz sentido também. Se aqui o F for maior que 1, aqui fica 1, alguma coisa. Se for menor que o valor inicial, ele fica 0, alguma coisa. 0,98, 0,90, 0,70. É interessante. Continuando. A elongação ao quadrado. O S é o nosso S2. Somente isso. Lambda é igual a S ao quadrado. Se isso for igual a 1, não ocorre o strain. Se for maior que 1, ocorre o strain e é aumentando o tamanho. Se for menor que 1, ocorre o strain e é diminuindo o tamanho. Strain natural. Isso geralmente acontece, usa-se ele para valores muito pequenos de strain. Aí também pode ver que tudo aqui está sendo dado em termos de S ou no nosso Ezinho inicial. Se for LS for igual a 0, não ocorre o strain. Por quê? Porque logaritmo de um igual a 0, logaritmo de um valor igual a 0 significa que esse valor aqui é 1. E nós sabemos que S igual a 1 não ocorre o strain. Se S for maior que 0, ocorre o strain aumentando de tamanho. Se S for menor que 0, ocorre o strain e é diminuindo de tamanho. Vamos para quantificar o cisalhamento. Tem-se em mente que nós só podemos quantificar o cisalhamento quando temos em mente que será o ângulo entre duas retas inicialmente verticais. Essa que é e essa. Aí a tangente de si, que é esse cajado aqui, vai ser o quê? Vai ser esse valor aqui, que é o cateto oposto a si, que nada mais é do que a variação ΔX dividido pelo cateto adjacente, que é isso daqui, que é o nosso Y ou também ΔY. Mas enfim, quando pega essa tangente de φ, que é isso daqui que eu acabei de falar, aí nós temos o valor do strain de cisalhamento. Só pode calcular em linhas inicialmente perpendiculares. É interessante. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem também. Nosso φ seria esse daqui. E quando eu pego a tangente dele, aí eu vou ter o meu valor do strain de cisalhamento. Gente, vamos lá. Se a gente aprendeu
qual o strain de cisalhamento que o corpo sofreu? Acabamos de ver aqui que eu vou ter que pegar o ângulo entre esse e esse, que nada mais é dado que isso daqui, essa variaçãozinha aqui é nosso Si, dividido por essa parte aqui. Tangente de Si. A nossa tangente de Si é igual a nossa strain de cisalhamento. E é a variação x dividido pela variação y. Isto é, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 4,6 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Quando eu pego tudo isso e divido por 0,92. Aí o que mais? Somente isso, já acha. É sem unidade de medida. Qual o strain de estiramento e de elongação que o corpo sofreu? Considere a linha M como base. Olha, então a gente tem que medir o inicial aqui, que é 1, 2, 3, 4, 5. O valor de M inicial é 5 centímetros. E o valor de M final vai daqui até aqui. Aí você diz, lascou, né? Não, gente, não lascou não. A gente pode descobrir esse M final através do teorema de Pitágoras, que é a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, que é mf ao quadrado. Aí eu tiro a raiz da soma dos catetos ao quadrado, isto é, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, mf vai ser igual a raiz de 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Isto é igual a, vamos ver aqui, aproximadamente 7,07. Ou seja, meu MF é igual a 7,07 centímetros. Sei que se eu dividir o valor final pelo valor inicial, eu poderia aproximar para 7, mas tudo bem. Eu vou encontrar 1,41 aproximadamente, né? Significando que teve um estiramento. E como é que eu faço para descobrir a elongação? Se a gente viu que S é igual a E mais 1. Logo, E é igual a S menos 1. Portanto, 0,41. Aí a gente viu que a questão do estiramento, o estiramento era dado por o valor final menos o inicial dividido por inicial, né? Se eu fizesse essa mesma conta, eu ia chegar nesse valor aqui. E lá diz o quê? Diz que se fosse positivo o valor que a gente achasse, ia ser um aumento do comprimento. E aqui foi positivo, então, novamente, a elongação só confirmou o que o estiramento disse. Eles não podem estar em divergência. Gente, é isso. Obrigado. No próximo, falarei sobre o
e até o próximo vídeo.